Graça e paz a todos. Amados alunos e professores da Escola Bíblica Dominical das nossas igrejas, estamos iniciando mais uma vez o projeto Auxílio ao Mestre. Esse projeto tem como objetivo auxiliar professores e professoras e amantes da Escola Bíblica Dominical das nossas igrejas. E a lição de hoje que nós iremos abordar é a lição de número 5. Jacó, um exemplo de caráter restaurado. Amado, essa lição ela é importantíssima e fundamental para as nossas vidas, porque nem todos que vêm para a presença do Senhor já nasceram no lar cristão, nem todos que hoje estão na casa do Senhor já serviram o Senhor na infância. Muitos vieram com um caráter deturpado, um caráter problemático, mas há possibilidade de se ter um caráter restaurado e transformado através da pessoa de Jesus Cristo, através do Espírito Santo de Deus. E é sobre este assunto que nós queremos falar. Vamos então, meu amado irmão, à nossa introdução da lição de número 5. Cada pessoa nasce com aptidões, inclinações e habilidades diferentes. Todos precisam compreender esta verdade, principalmente os pais. O preferencialismo a um filho, em detrimento do outro, pode gerar sérios conflitos familiares. Na família de Jacó, o pai era Isaac e a mãe Rebeca. Eles demonstravam interesses diferentes em cada filho. Isaac tinha preferência por Jacó. Isaac tinha preferência por Esaú, por ser ele caçador. Ele tinha aquela habilidade, era um homem impetuoso, era um homem de ação, era um homem de decisão, era um homem corajoso, era impulsivo. Por outro lado, Jacó era aquele filho que permanecia mais do lado da mãe. As habilidades e as aptidões de Jacó, elas eram diferentes de Esaú. E os pais precisam entender isso, que os filhos não são iguais. Filhos nascem com habilidades, competências diferentes um do outro. Não existe um melhor ou um pior. Existem filhos com características diferentes. Agora, o perigo está quando os pais usam de preferencialismo, preferem um filho em detrimento do outro, e deixa isso bem claro. Daí a razão do problema entre Esaú e Jacó. Vamos, meu irmão, prosseguir na nossa lição, tópico de número 1. Quem era Jacó? Nós vamos olhar na Bíblia os relatos bíblicos falando quem era Jacó, o que ele fez, por que ele recebeu esse nome, qual era o seu caráter, a sua índole. Vamos procurar aí dentro desse pouco espaço de tempo extrair lições preciosas para as nossas vidas. No primeiro subtópico da nossa lição, que é no tópico 1, nós queremos destacar o seguinte: o filho mais novo de Isaac. O nome de Jacó é rotulado de forma pejorativa. Passa despercebido o fato de que, desde o ventre, ele já demonstrara o desejo de lutar com determinação por aquilo que desejava. O relato bíblico acerca de Jacó mostra que o seguinte: ele era o filho mais novo de Isaac. O mais velho era Esaú. Mas ele recebeu aquele nome de Jacó, ou trapaceiro, enganador, suplantador, porque o entendimento das parteiras
que ele tentou tomar o lugar do irmão. Daí aquele nome pejorativo de trapaceiro atribuído ao nome dele, associado ao nome dele. Mas o que me chama a atenção, e eu quero destacar para você, aluno e professor da escola bíblica dominical, é que Jacó, desde o ventre da mãe, ele já mostrava características de uma pessoa que lutava por aquilo que queria. Verdade que ele usou os meios errados para alcançar o seu objetivo. Todavia, ele pagou um preço muito alto. Mas uma coisa nós precisamos reconhecer. Ele era uma pessoa determinada, era uma pessoa que desde o ventre da mãe já mostrava que ele lutaria para alcançar aquilo que ele desejava. Eu quero fazer uma reflexão ainda desse primeiro subtópico. Ninguém é essencialmente bom ou mal. Cada pessoa é um somatório de virtudes e defeitos. Os defeitos sempre receberão maior destaque e, consequentemente, carecem de uma maior atenção por parte daquele que o detém. Meu amado, ninguém é essencialmente bom. Não existe ninguém perfeito. A Bíblia afirma que não há um justo sequer que faça o bem e depois não peque. Então, nós não somos perfeitos, essencialmente ninguém é bom, em contrapartida também ninguém é de todo mal. Então, nós precisamos entender que nós temos defeitos e esses defeitos precisam ser trabalhados. Eles carecem de uma atenção especial. Você que é pai, você que é marido, você que é esposa, você que é filho, precisa compreender que a área da sua vida precisa e carece de uma atenção. De repente você é uma pessoa explosiva, uma pessoa que não perdoa com facilidade, uma pessoa impulsiva, uma pessoa que está sempre cometendo os mesmos erros. Esses erros eles precisam de uma atenção especial. Amém, meu querido? Porque não há ninguém perfeito, meu amado. Todo mundo tem o seu problema, todo mundo tem o seu calcanhar de Aquiles. Eu compartilho com os irmãos, aqui quem está ao vivo não vai conseguir ver, mas aí uma imagem que eu trabalho de uma pessoa, pelo menos o rosto, uma face, uns olhos azuis, o outro olho vermelho. É uma imagem que retrata a natureza humana, que não é de todo boa, mas também não é de toda má. Ou seja, o homem ele é um somatório de qualidades e virtudes e também defeitos. E esses defeitos, eles precisam ser trabalhados, serem colocados nos pés do Senhor. E a Bíblia afirma, amado, que não há um justo sequer que faça o bem e depois não peque. Amém, meu amado? Bom e perfeito foi somente Jesus que passou por este mundo. Vamos então, meu amado, ao segundo subtópico da nossa lição. Nós temos a prática de dividir esse trabalho em 3 vídeos. O primeiro vídeo é relacionado ao primeiro tópico, o segundo vídeo relacionado ao segundo tópico e o terceiro vídeo relacionado ao terceiro tópico. Você está tendo acesso nesse momento ao primeiro vídeo da nossa lição. Vamos lá, subtópico de número 2. O preferido de sua mãe. Há filhos em que o pai ou a mãe se identificam melhor. Todavia, é preciso muita sabedoria e prudência para não deixar isto tão evidente. Do contrário, os pais podem deixar este filho em situação perigosa. O comentarista ele dá o título, o preferido da sua mãe, ou o queridinho da mamãe, o mimado da mamãe. Observa que eu sou o pai, tenho 2 filhos, e na minha pouca experiência, porque um tem 10 anos e o outro tem 8 anos, eu já observei que os meus filhos eles têm características diferentes, temperamentos diferentes e reações também diferentes diante de uma mesma situação. Há casos em que o pai se identifica melhor com algum
dos filhos. Há casos em que a mãe se identifica melhor com o filho. Observa, se identificar com um filho não significa que você goste mais dele ou que você tenha mais preferência por ele. Você observando aquele filho, você observa características nele que te identificam melhor com esse filho. Ainda que um pai e uma mãe tenha uma identificação, uma aceitação melhor com um determinado filho, ele tem que tomar o cuidado e ter muita sabedoria de Deus para não deixar isto evidente, porque pode colocar o filho amado em situação difícil. Olha o caso de José. O pai deixava notório para todos os demais filhos que eram mais velhos do que ele tinha preferência para com José. Jacó cometeu esse erro. Ele foi fruto de uma família que cometeu esse erro. Isaac e Rebeca cometeram erro. O Isaac deixou claro que a preferência dele era para com Esaú. E Rebeca deixou claro e evidente que a preferência dela era para com Jacó. E nós vemos aí o que isso deu. E Jacó, posteriormente, ele reproduz o mesmo comportamento que ele recebeu dos pais. Então, o que nós entendemos? Que a atitude dos pais pode gerar um clima de ódio, rancor, mágoa e rivalidade dentro da família. Então, não pode existir dentro da família o preferencialismo. Esse aqui é o meu filho querido. Essa aqui é a minha filha querida. Essa aqui só me traz alegria. Já esse outro só me traz desgosto. Meu irmão, nós não podemos agir desta maneira. Você pode se identificar com o filho. Pode até ter aquele filho que te traz mais alegrias. Mas não deixe isso claro. Não deixe isso notório. Porque você pode colocar esse seu filho numa situação difícil e pode gerar sérios problemas dentro da sua família. Vamos, amado, para um momento de reflexão ainda dentro desse tópico. Quando Rebeca intentou abençoar Jacó, se valendo da arte do engano, mal poderia imaginar que todos da sua família seriam alvo do ódio e desejo de vingança de Esaú. Observa que Rebeca, ela deixou evidente que a preferência dela era para com Jacó. E ela arquitetou um plano de enganar Isaac, enganar Esaú e fazer com que o queridinho dela fosse abençoado, usando de mentira. Usando de mentira, meu amado. E quantos entram por esse caminho? E quando ela intentou fazer isso, ela não imaginou que ela despertaria o desejo de morte na família. Ela despertaria a divisão na família. Porque depois desse episódio, Jacó teve que fugir. Jacó teve que se retirar, porque a mãe descobriu que Esaú arquitetou um plano para tirar a vida do irmão. Só estava esperando uma ocasião em que Isaac partisse, porque ele já estava idoso. Depois da morte, Esaú jurou que ia matar o próprio irmão. Então, ela, depois daquele episódio, ela perdeu Jacó, porque Jacó foi embora. Ele não retornou, ele não viu mais a sua mãe. Foi a última vez que ela viu o filho. Quando nós erramos, usando de partidarismo para com alguém, para com o filho, para com uma pessoa em detrimento de outra, e nos valemos, às vezes, da mentira, da arte, do engano, de trapacear, de puxar o tapete de alguém, nós não temos uma dimensão exata das consequências que virão depois. Nós não temos uma dimensão exata do que vai acontecer. Aquela mãe, ela não tinha uma dimensão exata do que viria depois. E ela pagou um alto preço porque ela viu uma família entrando por um caminho da instabilidade, do ódio e desejo de morte, desejo de vingança. Meu irmão, que Deus guarde a nossa casa e a nossa família. Vamos, meu amado, para um outro momento de reflexão. Quando decidimos infringir uma lei divina, não temos uma dimensão exata dos efeitos advindos que sobrevirão num futuro próximo ou distante.
Quando nós decidimos desobedecer uma lei de Deus, meu amado, nós somos livres para seguir ao Senhor ou não. Nós somos livres para sermos fiéis ao Senhor ou não. É uma decisão minha. Nada me impede de sair com uma outra mulher que não seja minha mulher. Nada me impede de ter uma determinada conduta e comportamento que é reprovado pelas Escrituras. Nada disso me impede. O que vai prevalecer nisso, meu amado, chama-se o temor de Deus. Mas quando eu decido infringir um mandamento bíblico, eu não tenho de imediato uma concepção das consequências que virão. Então, nós precisamos tomar cuidado. Davi, quando ele infringiu o mandamento bíblico, se deitou com a mulher de Urias, ele não tinha uma dimensão das consequências que viriam sobre a sua casa. Meu irmão, não vale a pena viver uma vida de falsidade, numa vida envolvida com pecado. Temos que viver uma vida justa, uma vida santa, uma vida verdadeira. Vamos prosseguir. Eu uso aí uma imagem, quem está ao vivo não vai conseguir, uma imagem que retrata aquela barragem lá da Samarco que rompeu em Mariana, que veio arrasando com tudo e a água chegou a alcançar o mar. Assim é o pecado na nossa vida. Ele começa aqui, quando rompe a barragem, quando nós decidimos desobedecer a Deus, mas nós não temos uma dimensão exata até onde isso vai dar. E muita gente está pagando um preço terrível hoje, porque achou que podia controlar o pecado, as consequências do pecado, e hoje estão pagando um preço terrível. Que Deus guarde as nossas vidas. Vamos prosseguir. O preferido de Deus. O fato de Deus escolher alguém para um propósito específico não significa que esteja desprezando os demais. Na verdade, ele usará os outros também, porém, de forma como lhe apraz. O preferido de Deus, eu acho muito tendencioso esse título proposto pelo comentarista. Ele não era o preferido de Deus. Eu entendo que Jacó, Deus tinha para a vida dele um propósito específico. E ele, na qualidade de Deus, ele tem o direito, ele é Senhor e soberano para estabelecer o seu propósito. Mas, todavia, Deus também tinha um propósito na vida de Esaú. E muitas vezes nós entendemos que quando Deus escolhe alguém e não o outro, aquele outro, Deus não tem projeto na vida dele. Eu observo, por exemplo, na escolha dos apóstolos, quando foi substituir Judas, lançaram a sorte e caiu sobre Matias, ele foi escolhido. E o outro foi rejeitado? Não. Para o outro, Deus tinha um outro propósito. Então, há pessoas, amados, que são chamadas por Deus para estar à frente, realizando um trabalho específico. Mas há outras pessoas que não foram chamadas para fazer aquele trabalho, mas foram chamadas por Deus para um outro propósito. Quem sabe dar o suporte, quem sabe dar o apoio. Então, meu amado, a escolha de alguém não significa necessariamente a rejeição do outro. É para que o outro, que era no caso Esaú, Deus tinha um outro propósito na vida dele. Mas na vida de Jacó, Deus tinha um propósito específico e não podemos dizer que ele era o preferido do Senhor. Vamos, meu amado, a um momento aí de um texto bíblico. Lá em Atos capítulo 13, verso 2. Enquanto eles ministravam perante o Senhor e jejuavam, disse o Espírito Santo: separai-me a Barnabé e a Saulo para a obra que os tenho chamado. Olha aí, Deus lá em Atos dos Apóstolos, capítulo 13, no versículo 2, o Espírito Santo, os apóstolos todos reunidos ali, homens de Deus, o Espírito Santo chega e fala: separai-me Paulo e Barnabé para a obra que os tenho chamado. E os outros? Deus tinha plano na vida dos outros. Mas na vida de Paulo e na vida de Barnabé, Deus tinha um propósito específico. Então a escolha de Paulo e Barnabé não é sinônimo de que Deus havia rejeitado os outros. Meu irmão, se Deus escolheu alguém para realizar o trabalho que você queria fazer,
não significa que Deus não conta com você ou que Deus te desprezou. Deus tem um outro propósito na sua vida e você precisa entender, compreender isso. Eu quero, meu irmão, que você tenha a sensibilidade de compreender qual é o propósito de Deus para a sua vida. Eu olho, por exemplo, a situação de Jonatas e o seu escudeiro. Jonatas, ele era aquele homem que ia à frente, derrubando o inimigo. Mas o escudeiro era aquele que vinha logo após, matando. Então ali era um trabalho de equipe. Na obra de Deus não existe concorrência e rivalidade. Na obra de Deus existe parceria e cumplicidade. Somente assim a obra de Deus pode crescer, porque fazemos parte de um mesmo corpo. Amém, meu querido? Encerramos aqui então o tópico de número 1 da nossa lição e encerramos e voltaremos no segundo vídeo para falar do segundo tópico da nossa lição. Eu aguardo você para o próximo vídeo. Que Deus abençoe a sua vida poderosamente no nome de Jesus. Amém.